Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre a operação da Polícia Federal junto com o Ministério Público, que foi deflagrada em vários estados brasileiros contra fraudes causadas no INSS, inclusive com o apoio, digamos assim, com a participação direta ou indireta de servidores do próprio INSS e também com, no mínimo, a omissão do presidente Alessandro Stefanuto, que foi exonerado nesta semana, na quarta-feira, pelo atual presidente da República. Aliás, o presidente não fez mais do que a obrigação. O Alessandro Stefanuto foi indicação pessoal do atual ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, que é do PDT, que é um partido historicamente aliado ao PT, que é o partido do presidente, que aliás já foi investigado em outras épocas também por algum tipo de crime supostamente cometido por ele em conluio com outros integrantes do poder. Não vem ao caso agora, não sabemos em que pé que está isso, mas também não é o assunto de hoje. Essa operação que foi deflagrada apurou que mais de 2 bilhões de reais foram desviados das contas de aposentados e pensionistas, com a participação de vários servidores públicos em benefício de centenas de associações e sindicatos, sem a autorização dos aposentados e nem dos pensionistas. Então, foi dinheiro do povo que foi surrupiado na mão grande, em benefício de quadrilhas de criminosos. Muitos desses sindicatos e associações sequer tinham entregue a documentação necessária para terem as suas instituições, as suas ONGs homologadas pelo Ministério do Trabalho ou da Previdência Social. Então, isso deixa mais flagrante ainda que se tratava de uma ação orquestrada e criminosa para enriquecimento ilícito de poucos com dinheiro de muitos. Só que esses muitos são justamente as pessoas que ambos os partidos, o Partido dos Trabalhadores e o Partido do Trabalho, o Democrático do Trabalhista, que é o PDT, eu estava confundindo com o antigo PTB, que é bem antigo, aliás, não existe mais, mas se não me falha a memória, é a sigla anterior do PDT, era PTB. Eles trocaram duas letras, mas é como se diz, muda as moscas, mas a M é a mesma. Então, mudaram as letras ou as moscas, não necessariamente nessa ordem, enfim. Esses dois partidos pseudo-defensores dos trabalhadores, de certa forma, por ação ou omissão, participaram desse esquema fraudulento, gigantesco, que tem presente em quase todos os estados da federação. O mais grave disso tudo é que isso não aconteceu agora, já vinha acontecendo desde 2019, desde o governo anterior, e havia muita reclamação, milhares e milhares de reclamação de aposentados e pensionistas. Inclusive hoje, numa entrevista, o atual ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, que eu já falei, do PDT, ele reconheceu perante a imprensa que sabia das reclamações. Então, se eu fosse presidente, eu também exonerava esse cara por omissão. Ele disse que sabia do que estava acontecendo, mas daí ele disse que ele tentou se justificar, sabe como é o governo, como se ele não fizesse parte do governo. O governo é demorado mesmo para resolver essas coisas. Ora, o governo não é demorado, as pessoas
ocupantes de cargos públicos que fazem parte do governo é que tem problema de letargia, de inércia, de incompetência, e outras, são suscetíveis a subornos, são suscetíveis à corrupção passiva e ativa, enfim, não todos, evidentemente, é uma pequena minoria, mas que afeta, assim como a maçã podre dentro de uma caixa, acaba comprometendo, corroendo, estragando a caixa inteira, a produção toda até no final das contas. E é isso que essa gente faz. E não era diferente no governo anterior, tanto é que o ministro era outro e as denúncias já vinham acontecendo e também não fizeram nada. Então não adianta o partidário do governo anterior também vir posar de bacana e defender o governo anterior, porque essa palhaçada, essa roubalheira já vinha acontecendo no governo anterior, com o ministro indicado pelo presidente anterior, obviamente amigo, da carne e unha do presidente anterior. Até porque, tanto nesse governo quanto no governo anterior, se o ministro ou o presidente do INSS não for carne e unha com o presidente, não se cria. Então era carne e unha, também foi omisso e também, no mínimo, o pecado de omissão do atual ministro, se resumir só a isso, é exatamente igual ao do ministro anterior, também se resumir só a isso. Então não dá para defender ninguém, nem A, nem B, nem esquerda, nem direita. Quem se ferrou nessa história mesmo foram os milhares e milhares de... Aliás, centenas de milhares de aposentados e pensionistas que tiveram o seu dinheiro, a sua mísera aposentadoria subtraída, ainda que parcialmente, por vigaristas, ladrões, pessoas sem escrúpulos, integrantes ou não do governo. Mas felizmente a Polícia Federal agiu junto com o Ministério Público, deflagrou uma operação grande, prendeu alguns, indiciou outros e confiscou milhões, mais de 40 milhões em bens de alguns desses participantes dessa quadrilha gigantesca, e o governo atual já se comprometeu em ressarcir todos os aposentados e pensionistas que foram lesados, mas não disse quando nem como, mas pelo menos o compromisso está assumido e vai ter que ser honrado, vai ter que ser cumprido para um mínimo de alento, um mínimo de reparação de tudo que foi roubado. Não sabemos também se isso efetivamente vai acontecer na sua totalidade, na sua integralidade, mas, como eu já disse, o compromisso está assumido. E que todos os responsáveis arquem com as consequências dos seus crimes e reparem que tenham seus bens penhorados, confiscados, para reparar todo o dano causado aos trabalhadores e pensionistas que de alguma forma foram lesados com tamanha desfaçatez, com tamanha covardia contra o interesse público, tá bom? E pior disso tudo vindo de um governo que se diz protetor dos pobres, né? Isso que é triste. Se fosse um governo, como se diz, neoliberal, como eles mesmos condenam, né? Ainda assim seria igualmente repugnante, mas quando se trata dos defensores dos fracos e oprimidos, aí a coisa fica mais repugnante ainda, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, sucesso, saúde, tchau. E se você é uma das pessoas que foi lesada de alguma forma e quiser mais informações, pode comentar aqui embaixo do vídeo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu sou contador e administrador, como vocês sabem, eu posso, o que tiver ao meu alcance para ajudar sem custo algum, eu vou fazer sim, tá bom? É isso. Um grande abraço a todos, sorte, saúde e sucesso. Até!